Certo? Muito bem. Então, voltemos aqui ao que nos interessa para a nossa metodologia no curso aqui, que é isso que eu disse a vocês, que vamos tentar trabalhar coerente com a lógica dos discursos na psicanálise. O Jacques Lacan, justamente num dado momento, lá numa pequena conversa de meia página, num dos seminários, que acho que é o 10, que é sobre a angústia, ele vai falar lá um negócio que ele opõe o discurso da universidade ao discurso do docente. Claro, ele está interessado num docente, porque vocês sabem que um docente seria um desses sujeitos que ele não abre mão de uma certa autoria naquilo que transmite. Não é? Ou seja, ele não abre mão de uma certa autoria no que transmite, portanto ele não se contenta em transmitir o saber sabido da disciplina ou do campo de saber em que ele opera apenas. Ele pretende também já operar ele mesmo com esse saber. É isso que fazemos depois de algum tempo, né, de experiência na saúde coletiva, né, e na psicanálise e na própria universidade. Mas o docente, ele parte da ideia de que o saber, ele é um saber que não pode apenas ser sabido por uma transmissão bancária, que é um termo, como vocês sabem, do Paulo Freire, né, da pedagogia bancária. Ele tem que ser um saber que é produzido pelos próprios sujeitos no ato de aprendizagem, né? Como disse o Valdir na parte da manhã, o Paulo Freire não estudou Lacan, ele nem precisava, nesse caso, mas ele sabia que melhor se aprende um saber que nós aprendemos no ato de construir, né? E foi essa a grande revolução pedagógica que faz com que ele estava ouvindo uma notícia esses dias, que ele recebeu lá um título de honoris causa, já morreu, não sei quanto, e continuam dando títulos para ele, da universidade, essa que é a ironia, né? Numa universidade, não sei onde, americana, lá ele ganhou um título de doutor honoris causa. Muito bem. Então, o Jacques Lacan vai falar em discurso do docente. E como é que opera o discurso do docente? Ele vai dizer uma coisa assim: olha, o discurso do docente, nós poderíamos pensá-lo um pouco parecido com uma operatividade da colagem artística. Como é que é a colagem artística? A colagem artística é assim: vocês pegam figuras, revistas velhas, livros, jornal, e vocês vão cortando de tal maneira que vocês já vão operar na escolha desses recortes, né? Vocês vão cortar o que vocês querem, né? E depois vão construir uma colagem. Vamos supor que fosse um grupo. Eu constituí um grupo aqui de 5 pessoas e vou dizer a vocês: bom, aqui o método é colagem artística. Então, vocês vão recortar, só que agora não é figuras. Vocês vão recortar o quê? Conceitos, ideias, saberes. E vocês vão compor, de certa maneira, alguma coisa que, no nosso caso aqui, não vai ser com muita pretensão, porque teremos pouco tempo. Mas eu, na pós-graduação, por exemplo, eu faço operar esse método de um modo extremo. No sentido de que, por exemplo, eu não dou mais aula. Não quero saber de ficar dando aula, né? Eu quero saber que vocês leiam, vocês construam aula. Eles que dão aula para mim. Certo? Então, eles fazem a colagem. E por que artística? Porque a ideia de que essa colagem ela tem que ser uma junção de recortes de saber, tem que ser aberta, de tal maneira que quando alguém se apropria dessa colagem, ele mesmo tem ali espaço para se interrogar. E ele mesmo olhar ali o saber que ele ainda poderia produzir em cima daquela colagem. Entende? Quer dizer, ele vai chamar isso de discurso do docente. É claro, e nesse caso o docente ele faz o quê? Ele descansou, quando eu digo que eu não dou mais aula, então eu trabalho menos. Justamente o que eu vou fazer é o que é o mais difícil. Primeiro é convencê-los de que isso aqui pode ser melhor do que ficar ouvindo o professor, né? Algumas experiências que nós fizemos são muito interessantes. Lá na pós-graduação, foi uma turma do doutorado em particular, né, que eles, depois a estrutura da pós-graduação mudou, a gente não deu mais esse curso. E esses moços e essas moças, eles devem estar se doutorando agora, né, porque esses cursos são dados no primeiro ano, o doutorado são 4 anos. Aí eles falam assim: professor, nunca mais esqueci daquelas nossas aulas, né? Então, mas foi marcando, não foi pelo que eles aprenderam, vejam bem, foi pela experiência que eles tiveram, deles mesmos experimentarem, aproximar-se do saber como críticos, né? No sentido de que, então, usando aqui o discurso que nos interessa, que é, porque o discurso do docente, ele operaria aqui.
Então, o docente, vejam bem, ele faz ainda a suposição de que vocês estão aí recortando os textos. Então, eu pretendo organizar isso a partir das próximas aulas, né? De uma maneira em que, talvez, vamos ver se isso é possível, cada vez mais nós vamos dando um tempo para esse trabalho de vocês com a teoria. Então, em vez de eu ficar expondo um texto apenas, eu vou tentar expor um texto, mas eu vou tentar trazer textos que sejam menores, evidentemente, que vocês podem ler um pouco fora daqui ou aqui mesmo. Também faremos isso com casos clínicos, também faremos isso com algum filme ou outro, porque filme temos um problema de que são muito demorados, né? E às vezes, se você pega um pedaço de um filme só, também não tem muito sentido, ainda mais quando é um caso clínico, ou quando nós vamos tomar o personagem como um modelo de caso clínico, ele torna-se difícil por isso, porque demora muito tempo. Mas a ideia seria que vocês pudessem trabalhar em cima de um caso. É claro que se alguém tiver um caso da experiência própria, também pode trazer um caso, não tem nenhum problema. A gente tem casos dos livros, tem casos do cinema, tem casos, há muitos, pode ser até da experiência concreta de algum de vocês. Com um detalhe, né, Bíblia? Você está se referindo a casos clínicos. Casos clínicos. Com detalhe de que esses casos, então, já se processaram, né? Então, não são casos que vocês estão atendendo. Claro, não são casos que estão atendendo. Essa é a postura ética da psicanálise, né? Não se trabalha cientificamente um caso enquanto ele ainda está em atendimento. Está em atendimento, exatamente. Então, claro, não são casos que vocês estão atendendo, casos que já passaram, que vocês viram, porque também acho que no ponto que vocês estão nos estágios, claro, exceto aqueles que já estão fazendo clínica, mas no modelo, vamos dizer, tradicional, de certa maneira, eles não têm casos que eles acompanham. Claro que esses casos não vem ao caso falar deles aqui, porque se nós falássemos deles, seria mais ou menos como uma supervisão, e seria muito difícil constituir isso aqui como um coletivo de discussão do caso. Porque na supervisão a gente discute os casos em andamento, por quê? Porque os casos são em todos, né? Todos se responsabilizam pelo caso, ninguém está de fora, né? Naquele plano de trabalho, o caso é de todos. Muito bem, mas voltando aqui, o discurso do docente. Então, aqui vocês estão aqui fazendo a colagem. E o professor está aqui, ó, no lugar do suposto saber, né? Porque quando esse é um conceito importante da psicanálise, do Lacan, que nós vamos trabalhar nele depois. A ideia de sujeito e suposto saber. Geralmente as pessoas, elas barbarizam quase tudo da psicanálise, no senso comum, né? E imaginam um conceito como esse. Mas geralmente quando as pessoas fazem críticas ou observações, até mesmo em lugares já não tão rasteiros, sobre o sujeito e suposto saber, eles põem a ideia de que a suposição está no saber. Não é? Mas não é. Não é o saber que é suposto. O que é suposto é o sujeito. Não é? Não é? O sujeito a quem vocês supõem, ou ao qual vocês supõem, esse saber. Então vejam, o professor, quando ele está no lugar do mestre, no modo comum do discurso da universidade, vocês supõem que ele tem um saber. Não é isso? Que é o saber dos livros, que é o saber da psicanálise. Eu poderia pretender operar com esse saber. Podia dizer, já deixaria muita gente encantada. Esse saber encanta. Dependendo de como ele é transmitido, até encanta a gente. Mas só que a gente sai embasbacado, né? E não sai, portanto, um sujeito crítico, nem sequer, na maioria das vezes, com possibilidade de operar, né? A partir desse saber. E a ideia aqui é de que nós vamos trabalhar um saber desse campo para que vocês comecem a operar sobre ele. Ainda no exercício que nós faremos em aula, mas também eu suponho que aqueles que já têm uma clínica vão ver como é que isso opera lá naquela clínica que eles já estão fazendo. Certo? Então notem, eu vou estar no lugar daquele sujeito que é suposto ter o saber. Não é? Mas o saber, ele não pode ser suposto, porque o saber está onde? Afinal. Está aqui, ó. Não é? Como é que eu disse a vocês? O sujeito se movimenta nos seus impasses, porque algo pulsa aqui e faz com que o sentido, o saber, né, a produção de sentido se movimente. Mas na verdade, vejam bem, o sujeito é esse movimento que é produzido aqui pela pulsão. Então, aonde está o saber? Vamos simplificar, né? Não se pode dizer tanta coisa complicada num dia só. Ele está na realidade. Então, vejam, o saber não é suposto, o saber está aí.
E uma parte desse saber que vocês têm. Vocês têm porque vocês estão na realidade. Então vocês têm tanto quanto eu. Vejam bem, por isso que é o discurso do docente mesmo assim. Porque não é que vamos desprezar o saber que me é suposto. Porque eu tenho uma experiência, porque eu tenho uma história, porque eu tenho um conhecimento da teoria e tudo mais. Esse saber também não vai estar aqui. Então, de vez em quando ele opera. Ele vai operar numa parte do nosso conjunto de atividades aqui, que é quando eu vou expor, eu, o Benelli, sei lá, vamos expor alguma coisa para vocês. Mas ele vai operar também muito mais quando vocês estiverem lendo, quando vocês estiverem discutindo o caso, quando vocês estiverem lendo os textos lá em casa, ou sei lá onde, que vão ser os textos que também vão ser objeto de uma parte dessa exposição. Então, isso aí é para tentarmos ser coerentes com o postulado de que educar é impossível, em termos freudianos, mas especificando para o que nos interessa aqui, ensinar é impossível e aprender é possível, entretanto. Então, como é que se pode aprender se não há como ensinar? Porque notem que o que interessa saber aqui não é esse saber reproduzido, não é o S2, porque se fosse o S2 que interessa vocês saberem, então é legal ficar aqui, porque eu já o punha como agente. Né? Essa que é a ideia. O autor morreu. Quer dizer, o autor, enquanto aquele que continua inventando o saber, não é? Ele já morreu. Não é? É só vocês pegarem o Lacan morto agora, quando ele estava vivo. Quando ele estava vivo, os caras ficavam malucos, porque nos primeiros 10 anos ele tinha uma clínica, depois mais de 10 já era outra clínica, depois mais 10 era outra clínica, aí o cara morreu, foram ler e falaram, mas nossa, mas ainda tem outra clínica aqui, que ainda não estava tão explícita. Ou seja, enquanto o autor está vivo, o saber está em movimento. E a gente geralmente se apropria de um saber com a suposição de que o saber já é sabido. Né? Então, e a psicanálise, ela tem essa ética e essa lógica pela materialidade do que se trata de considerar nela, de que o saber tem que ser posto em movimento, porque é o saber sujeito, né? É esse movimento de significantes. Né? É claro que isso vem dentro de uma discussão muito mais complexa e muito mais ampla, que a gente vai abordando aqui aos pouquinhos, que é a ideia de que um psicólogo transdisciplinar, ele também cai numa ideia de produção de conhecimento que não é a da ciência disciplinar, não é a daquela ciência que estrutura o sujeito. Então, como é que se produz conhecimento em outra referência que não é a da ciência, né? Comum, né? Como é, por exemplo, o conhecimento na psicanálise? Como é que se produz o conhecimento na psicanálise? Muito bem, então, dentro dessa lógica é que nós vamos pretender fazer operar, né, o funcionamento desse transcurso nosso aqui, desse caminho que nós vamos fazer um pouco pelo campo de Freud e Lacan. Insisto, com a finalidade, então, já de fazermos, de certa maneira, bem diferente do que vocês fizeram no segundo ano. No segundo ano, vocês queriam saber um pouco o que era esse campo da psicanálise de Freud e Lacan, teorias psicanalíticas 3, não era isso? A ideia era lá apresentar para vocês um panorama da teoria. Agora, já é nós voltarmos à teoria com a intenção de fazê-la operar numa realidade qualquer, que no caso nosso é a realidade da clínica, concebida então como nas particularidades ditas individuais e nos coletivos, sejam eles grupos, sejam eles instituições, etc. Certo? Eu fui pego de surpresa, isso é um contrassenso interessante, mas eu fui pego de surpresa porque o curso começou atrasado. Vocês conseguem entender o que é isso? Se o curso tivesse começado depois das férias, eu não teria sido pego de surpresa, mas eu fui pego de surpresa porque eu falei, puxa, esse curso começou e eu não estava preparado ainda. Preparado quer dizer com o espírito preparado, porque vocês sabem que essas coisas aqui demoram um pouco para o espírito se apropriar delas. Eu pelo menos sou assim. Esse tema de cada aula eu já falei pelo menos só aqui na Unesp umas 15 vezes. Mas toda vez que eu vou dar a mesma aula, se vocês tivessem uma maneira de filmar, vocês veriam que nunca é a mesma, é sempre outra. Porque toda vez que eu vou dar aula, eu preciso aprender tudo de novo. Não sei como é que vocês fazem com as coisas aí da psicanálise. Aprender de novo quer dizer o seguinte, eu preciso trazer isso de um jeito que depois, na hora de falar para vocês aqui, isso saia como vindo, não do livro, porque se fosse para vir do livro, não que eu não vá acompanhar no papel às vezes, porque o papel também nos ajuda de vez em quando. Mas uma aula, ela só pode ser criada a partir desse introjetado. Então, quando eu digo que foi pego de surpresa, é porque eu não fiz ainda esse esquema completamente acabado. Já temos a ideia do nosso segundo encontro, que vai ser
um tema que foi trabalhado também, porque o ano passado, vocês não sabem, mas o ano passado eu não estive aqui na primeira parte do curso, e ele teve algumas modificações que a nossa tendência é manter agora, neste ano, um pouco mais ao modo que ele foi dado antes do ano passado, né? Não sei se vocês já têm aí um esquema do ano passado, alguns podem ter pego aí dos colegas, não sei, mas não vem ao caso. Vocês receberão um esquema do curso, onde vai dizer a primeira aula, qual é o texto base, quais são os textos da parte prática, etc. Só que a gente ainda não fez essa forma acabada. Para a próxima aula em particular, nós vamos trabalhar um tema que é a psicologia do eu e a psicanálise. Então, eu vou tentar aprofundar um pouco essa discussão, da qual hoje só fizemos um panorama, foi como se fosse um recorte, exemplo. Então, vou discutir um pouco com vocês algumas questões do que é essa psicodinâmica, ou do que é essa psicologia do eu, ou do que é esse eu como consciência, ou do que é essa psicologia que a gente está chamando aqui de disciplinar, numa das suas figuras mais conhecidas, que é a psicologia do eu, e que vocês no curso provavelmente têm como psicodinâmica, quando ela é bastante sofisticada, não quero dizer que ela se esgote necessariamente nisso, vocês têm do ponto de vista de uma perspectiva kleiniana, porque vocês verão que Klein, apesar de tudo, ela ainda é disciplinar. É só vocês verem lá uma ideia fundamental que a Klein tem, que é assim que o sujeito se desenvolve a partir da fantasia. Não é? Ele se desenvolve a partir do processo de fantasiar. Você vai ver que Freud não é assim. O Freud vai dizer, precisa de uma interrupção, precisa de um choque, precisa de alguma notação de que algo não está presente. O sujeito precisa de impacto, porque ele se cria como sujeito a partir da percepção de que algo na realidade não está posto de uma maneira tácita, né? Por isso vocês vão ver que a teoria freudiana não vai trabalhar com a ideia da fantasia como motor do desenvolvimento. Ela vai trabalhar com a ideia da fantasia como resposta aos impasses que o sujeito tem. Já é uma coisa totalmente diferente. Então, coisa